já se formou também em nós na plenitude. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É necessário refletirmos para que nós possamos medir o nível desta fonte nas nossas vidas, e nós vamos ver isso no decorrer deste ensino com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Item 2, irmãos, a água viva. Eu já citei anteriormente, agora vamos focar um pouquinho mais. A água viva é o Espírito Santo, e o próprio João, aqui no verso 39, ele diz: e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então nós estamos aqui no momento onde Jesus ainda não foi crucificado, não foi morto e não ressuscitou, ou seja, não foi glorificado. E nós, irmãos, vemos que Jesus mesmo, nos capítulos a seguir de João, ele vai para os discípulos dizendo que ele daria um outro Consolador, o Espírito Santo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o mundo não poderia receber, mas os discípulos e aqueles que haviam crido no Senhor Jesus Cristo poderiam receber. Glória a Deus, louvado seja, não só poderiam, mas como receberiam o Espírito. E aí, quando nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 20 e o versículo de número 22, agora aqui Jesus já havia ressuscitado e ele está entre os discípulos na sua primeira aparição com os discípulos reunidos, e ele diz assim a palavra de Deus, primeiro 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, irmãos, aqui é um ponto importante na doutrina pentecostal. Há uma distinção. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Na conversão, o Espírito passa a habitar no crente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, nós entendemos que a obra, irmãos, do Espírito Santo, vai muito além da obra da regeneração. Ela vai muito além. O Espírito Santo também atua na obra da santificação. Glória a Deus. E não só isso, nós sabemos que o Espírito Santo também é dado por Jesus, o batizador, no Espírito Santo. Ele é dado com poder no batismo do Espírito Santo. Glória a Deus. E não para por aí. A Bíblia fala ainda do fruto do Espírito. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então os irmãos começam a ver aqui que esta água, ela é maravilhosa, irmãos. Essa água viva, que é o Espírito Santo, atua de diversas maneiras na vida do crente. Glórias a Deus. Então nós mencionamos, o Espírito Santo ainda não havia sido dado quando Jesus faz essa declaração no último dia daquela festa em que ele estava. Mas, irmãos, também precisamos agora compreender, como eu disse, na sua maior variedade, na sua obra completa do Espírito Santo, que o Espírito Santo é um presente de Deus aos que creem. Glória seja ao Deus, Senhor. E que presente, irmãos, incalculável, né? Ter a presença do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo, que guia, que consola, que conforta. Isto é simplesmente maravilhoso. Glórias a Deus. Então, irmãos, um outro pensamento aqui: sei que o Espírito Santo habita em mim. Nós que somos cristãos sabemos disso, que quando nos convertemos, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Agora, uma outra coisa é: tenho tido experiências com o Espírito Santo. É um ponto para que nós aqui possamos começar a refletir sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em João 14, 16 e 17 se encontra, irmãos, esta declaração do presente que nós receberíamos, o Espírito Santo, quando Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, para que fique
para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glórias a Deus. Aqui no 14, ainda também o Espírito Santo não havia sido dado. Só no capítulo 20 é que nós temos ali Jesus então assoprando o Espírito Santo sobre os discípulos. Glória a Deus, para que eles recebessem. Soprando sobre eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, na realidade pentecostal, nós reconhecemos a habitação do Espírito Santo e toda a sua obra relacionada à regeneração, que é a transformação, que é o novo nascimento, como também na obra da santificação. Agora, há uma diferença em relação, irmãos, ao batismo do Espírito Santo. Isto é exclusividade dos pentecostais, que creem na obra do Espírito Santo, especialmente porque, e esse é o item que nós vamos meditar agora, foi promessa feita por Deus em Joel, mas também nós vemos João Batista anunciando que Jesus seria o batizador no Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos meditar aqui primeiramente em Marcos capítulo 3 e o verso de número 11. Desculpa, Mateus 3 e 11. Que nos diz assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Então, irmãos, aquela promessa que fora feita também em Isaías 44:3, que nós lemos inicialmente, ela não se resumia apenas à obra do Espírito Santo na regeneração e na santificação do crente, mas também, irmãos, nesta obra de fazer com que os crentes transbordem e sejam capacitados para a obra de Deus na terra, e mais especificamente, como diz a palavra de Deus em Atos capítulo 1, versículo 8, para serem testemunhas de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui em Mateus 3,11 nós vemos João Batista anunciando que Jesus, ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Ele é o único, Jesus é o único que pode realizar esta obra, batizar no Espírito Santo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, irmãos, aí fica uma pergunta, né? Certamente aqui muitos já são batizados no Espírito Santo, e isso é maravilhoso. Glórias a Deus. Mas existem também entre nós os irmãos e irmãs que ainda não foram batizados no Espírito Santo. E é importante que estejam nesta noite atentos a esta palavra, para que possamos, irmãos, e este é o foco principal da mensagem, incentivar, ajudar para que haja despertamento, clareza também sobre esses irmãos tão maravilhosos, rios de água viva que fluirão no nosso interior, que não se limita à salvação, à habitação do Espírito Santo, mas que inclui também o batismo do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na nossa vida, o dínamo, glória a Deus, que é a palavra original, que significa, né, força, ação, para que nós também sirvamos ao Senhor e testemunhemos o seu nome com poder, com autoridade e com ousadia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, a primeira pergunta, né, que eu fiz foi: não fiz fazer agora. Tenho buscado, os que ainda não são batizados no Espírito Santo, tenho buscado o batismo do Espírito Santo? É uma pergunta necessária. E nós, como professores, instrutores, pastores, temos que falar sobre isso. Não é porque nós queremos incomodar ninguém, é porque, segundo as Escrituras, é uma necessidade para a vida do crente, especialmente para aqueles que estão servindo ao Senhor. Glória a Deus, fazendo a obra de Deus, é uma necessidade que eles estejam, irmãos, cheios, revestidos do poder de Deus, transbordando
do Espírito Santo. E a segunda pergunta é: estou pronto para ser mergulhado em seu poder? Então a primeira é, os que ainda não receberam: tenho buscado a Jesus, o batizador, como o batizador. E segundo, estou pronto para ser mergulhado no seu poder, que é o poder do Espírito Santo? Duas perguntas aqui. Agora, não se limita aos que não receberam ainda o batismo do Espírito Santo. Porque, irmãos, eu tenho que dizer aqui para os irmãos, nós pentecostais da atualidade estamos muito aquém daquilo que nós ouvimos e aprendemos acerca do poder do Espírito Santo, acerca, irmão, do agir do poder do Espírito Santo, do fluir do Espírito Santo nas nossas vidas. E muito disso por quê? Por causa dos excessos. Sabemos disso. Como existe, irmãos, muita meninice relacionada aos dons espirituais e também ao batismo do Espírito Santo, ao falar em língua, que é o chamado reteté, na linguagem popular, que não edifica, que não traz edificação nenhuma, só traz escândalo, como nós vimos recentemente, porque passa na obra do Espírito e entra na obra da carne. Então, irmãos, por causa desses exageros, a igreja pentecostal está cada vez mais perdendo a sua essência, a essência de viver cheia do poder do Espírito Santo, de dar liberdade a Ele para que Ele trabalhe. Glória a Deus. Nós precisamos urgentemente, lembrando aqui da palavra que está lá, que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, dizer: não extingais o Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos urgentemente deste conserto, irmão, deste entendimento e de abrir nossos corações, quebrantarmos e buscarmos, termos sede, como Jesus disse aqui. Se alguém tem sede, nós precisamos agora, no sentido do batismo do Espírito Santo, do fluir do Espírito Santo nas nossas vidas, para os que já são batizados, ter sede, irmãos, deste Espírito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E não só do batismo, que para explicar melhor ainda, eu diria que ao falar em línguas, os batizados não falam mais em língua, ou falam raramente. Não é essa a essência do Pentecostes, e nem no ensino bíblico. Alguém vai lá para 1 Coríntios 14 e vai falar: não, mas tem que ter ordem, por vez, etc, etc. Mas esquece que Paulo falou: eu falo mais língua do que todos vocês. Ele não falava em público, mas orava em línguas, no seu particular. E eu pergunto: quantos estão nos batizados no Espírito Santo orando em línguas? E a Bíblia nos ensina que o falar em línguas, ele é fundamental para a edificação do nosso espírito. Paulo ensinou a dizer que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, veja a profundidade, como nós ficamos muitas vezes, como está também na palavra de Deus, só com os pezinhos ali na água rasa, e não nos aprofundamos em águas mais profundas. Glória a Deus. Não somos ou não deixamos ser mergulhados, louvado seja o nome do Senhor, nessa profundeza do Espírito. Isso sobre o batismo propriamente dito. Mas o que dizer dos dons espirituais? Sumiram, ou não é que sumiram, tem muitos irmãos que ainda têm dons, mas parece que estão retraídos, têm medo, ou alguma coisa está faltando. Antigamente era normal no culto que houvesse a manifestação do Espírito Santo, que houvesse profecia, e a Bíblia nos ensina que a profecia ela precisa ser sim falada no momento certo, na hora certa, na direção de Deus, não meninices, como nós dizemos, que em primeiro lugar precisa ser uma pessoa que esteja em comunhão com Deus e tenha convicção daquilo que o Espírito Santo está comunicando, para não causar problemas, mas antes cumprir com o propósito da profecia, que é edificar, exortar, que é consolar. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. O falar em língua com interpretações, que é outra manifestação, que a Bíblia explica claramente que deve ser manifestada entre os irmãos, é permitida, porque ela é clara, ela é transmitida quando há interpretação, de maneira que todos podem compreender a mensagem. A limitação para o falar em línguas, mas
mas não proibição. Ainda assim, falar em línguas, que não é compreensível por todos, pode ser dito na casa do Senhor, com ordem, sem causar exageros, pode e deve ser falado também na presença do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mas o que vamos dizer dos dons espirituais? Nós vemos que pouco temos visto relacionados a isso. Eu falei dos dons do falar, que é a profecia, o dom da variedade de línguas e da interpretação de línguas. Mas o que falar dos dons de poder, dos dons da sabedoria? Eles precisam, irmãos, estar evidentes e manifestados na igreja do Senhor, porque nós somos pentecostais. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, nós cremos nos dons espirituais. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu não tenho dúvida, eu lembro aqui as palavras de Gunnar Wingren, quando estava prestes a morrer. Ele disse: não se esqueçam dos dons espirituais. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A igreja pentecostal no Brasil cresceu, sabe por quê? Primeiro, irmãos, por causa do novo nascimento em Cristo Jesus, porque sem ser crente não havia condições de que a igreja crescesse. Mas em segundo lugar, por causa dos dons espirituais, batismo do Espírito Santo e dons espirituais. Agora, basta nós observarmos, nos primeiros dias da igreja não havia esses escândalos, não havia, irmãos, esses exageros. Havia um correto manifestar do Espírito Santo. Quem ouviu Daniel Alberto pregando, um homem cheio de poder do Espírito Santo, dotado de dons, mas ninguém nunca viu, irmãos. Eu pelo menos nunca ouvi falar dele pulando, salteando, fazendo meninice, nunca. Era um homem moderado, calmo, mas tinha o seu contato com Deus, falava em línguas estranhas, era usado nos dons espirituais, inclusive da cura divina. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então nós podemos misturar uma coisa com a outra. Nós precisamos pedir a graça de Deus, irmãos, e ter essa sede espiritual, de vermos nos nossos dias, e mais especialmente nas nossas próprias vidas, glória a Deus, o manifestar do Espírito Santo, essas águas vivas, glória a Deus. Item 4, rios de água viva fluirão do interior. Se lá em João 4,14, irmãos, uma fonte saltaria para a vida eterna, aqui Jesus está dizendo de um rio, glória a Deus, que fluirá, ou seja, correrá, louvado seja o nome do Senhor, do interior. E se vai fluir do interior, entendemos que é para fora. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui mais uma vez entra, irmãos, né? Ação gloriosa do Espírito Santo, para fora, para os outros, para testemunhar, para glorificar o nome do Senhor, para que haja conversão, salvação de almas, louvado seja o nome do Senhor, curas divinas, enfim, para que o próximo seja abençoado. Glória seja dada ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, não é só para dentro, não é só para nós, não é só para a vida eterna e nossa individual, não. Ainda que nós vemos que só a obra da regeneração, ou seja, quando o Espírito já vem habitar em nós, já faz uma transformação, que foi ensinado aqui, que levou a mulher samaritana a sair a testificar e alcançar vidas. É uma realidade. Não há ninguém, irmãos, melhor para ganhar almas do que o novo convertido. Todos nós sabemos disso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro amor, né, manifestar a presença de Deus na vida dele, é maravilhoso. Mas eu quero dizer para os irmãos que há muito mais do que isso. Com o batismo no Espírito Santo, se nós tivermos sede, se nós buscarmos os dons espirituais, irmão, este fluir, esta força, esta alegria, este dinamismo, o desejo, irmãos, de fazer a obra de Deus e fazê-la com eficácia, se manifestará nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vai abençoar os outros. E prova disso, como eu já disse anteriormente, é o crescimento da igreja pentecostal no Brasil, e não só no Brasil, em todo o mundo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aonde chega uma igreja pentecostal que realmente, irmãos, vive na dependência do Espírito, é cheia do Espírito, as coisas mudam, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas são impactadas pela pregação de poder, e não começou hoje, já nos dias da igreja primitiva. Vejamos a igreja de Atos dos Apóstolos, que alguns até chamam Atos do Espírito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, nós dependemos
desta água viva, o Espírito Santo que jorra da fonte que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Efésios 5:18 nos incentiva a isso. O que diz Efésios 5:18? Vamos ler. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o vinho, nós sabemos o símbolo do vinho, é da alegria, né? Principalmente no mundo, é o requinte para o momento, né? de diversão, mas para nós, a nossa alegria, irmãos, para a nossa satisfação espiritual, nós precisamos encher-nos do Espírito. Glória a Deus. E de que maneira? Já falamos, primeiramente, aceitando a Jesus Cristo para que o Espírito habite em nós, mas não parando por aí, buscando o batismo no Espírito Santo, buscando os dons espirituais, e depois de receber, não vai ficar guardadinho, é usar. O batismo no Espírito Santo foi usado com finalidades. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E os dons também são dados com finalidades específicas para que sejam usados. Então, aqueles que têm recebido devem pedir a Deus para que possa abundar neles. O apóstolo Paulo ensinou isso acerca dos dons espirituais. Então, irmãos, este rio, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele flui na vida daquele que crê e que se rende aos pés do Senhor Jesus. Aqui é uma diferença, crer e se render, né? Aos pés do Senhor Jesus. É necessário que nós estejamos em total rendição, quebrantamento, confiança no Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos, irmãos, para o nosso item 5. Como eu disse, o foco está voltado para o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo em nós e através de nós. Então o item 5 é: por que ainda não fui batizado no Espírito Santo? Por que ainda não fui batizado no Espírito Santo? Então, irmãos, nem sempre é uma questão de falta de fé. Não é isso. Nós entendemos, aprendemos, porque já estamos na casa do Senhor há muito tempo e não é a primeira vez que ouvimos falar acerca do batismo no Espírito Santo, mas sempre é necessário voltar a falar. Glória a Deus. Nem sempre é uma questão de falta de fé ou de incredulidade, não. Muitas vezes são coisas muito simples que acabam impedindo o crente de receber o batismo do Espírito Santo. E uma delas, meus irmãos, e eu faço a pergunta hoje é: estou aberto, ou seja, estou pronto, não aberto, mas assim, estou pronto para ouvir isso, entender, eu compreendo isso, estou entregue, já me entreguei totalmente na mão do Senhor Jesus Cristo, a ponto de confiar nele sem nenhuma hesitação, relacionado exclusivamente ao batismo do Espírito Santo, que é o que nós estamos falando aqui. Eu tenho pedido com fé e perseverança. Se já tem feito isso, irmãos, então o que falta? Às vezes é entender alguns medos. Se eu pedisse aqui: irmãos, você está pronto para ser batizado no Espírito Santo? E eu dissesse: vamos levantar as nossas mãos e vamos começar a glorificar a Deus. E o crente disse: eu não levanto a minha mão. Você não está rendido? Já pensou em outra coisa? Não pensou no principal. Se eu faço aqui um convite: irmãos, vem aqui à frente, nós vamos orar e vamos impor a mão, que é bíblico, que os ministros imponham as mãos sobre os que ainda não foram batizados no Espírito Santo, para que eles recebam o batismo do Espírito Santo. Vamos ler aqui, em Atos 19, aqueles que não sabem nada acerca do batismo do Espírito Santo, mas, irmãos, aos que sabem, né? Mas aqui, primeiramente, vamos ver em Atos 19, que aqueles irmãos, eles não sabiam ainda, nem haviam ouvido falar sobre o Espírito Santo. Diz assim, na terceira viagem de Paulo, ele estava pregando, né? Ele vai entender a Éfeso, mas aqui sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, estão em Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram:
nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E não é só aqui, em outras passagens também, o impor de mãos é uma das maneiras bíblicas, doutrinárias, pelas quais os crentes ainda não batizados podem receber o batismo do Espírito Santo, mas não é o único meio. Foi o irmão Valdir que falou aqui, alguém falou aqui, que foi batizado do Espírito Santo cantando, eu não lembro quem foi que ele falou, deu testemunho, acho que foi o pastor Nelson, estava conversando com ele e ele contou essa experiência. Ele estava no grupo de jovens, louvando o Senhor, e o Senhor batizou do Espírito Santo. Mas já ouvimos de irmãos que estavam andando de bicicleta, glorificando a Deus e foram batizados. Já ouvimos de irmãos que foram batizados dormindo. Outros, eu, por exemplo, recebi o batismo com imposição de mãos, quando foi chamado à frente. Muitos são batizados desta maneira. Mas, irmãos, não há limites para receber o batismo do Espírito Santo, pode ser de muitas maneiras. Mas o que eu quero dizer é que há necessidade de uma rendição completa. Não se pode pôr vírgula, não se pode, pôr preocupações, é um outro ponto. Muitas pessoas têm medo de ser batizado no Espírito Santo, têm temor. Mas e se eu for batizado no Espírito Santo e eu der um salto? Irmãos, eu só falo sobre isso, mas no dia que você é batizado no Espírito Santo, é tolerável. Foi designado no ano 87 para dirigir a terça-feira a oração. Eu não era batizado, era mais um jovem que ia renovado naquele ano. Eu iniciei a oração e naquele meia hora depois eu fui batizado no Espírito Santo, que depois eu tive que ser carregado, que eu não mais liderei ali porque não tem mais controle. Então, segundo nós estamos aprendendo aí, é necessário essa liberdade, expor a mão também da pessoa que receber o Espírito Santo. Exatamente. Então, irmãos, vejamos, são coisas às vezes pequenas, que não tem nada a ver com fé, que não tem nada a ver com santidade, que não tem nada a ver com pecado. Às vezes é só um bloqueio que há em nós. Por isso, por aquilo, né? Com medo disso, com medo daquilo, de que alguém vai falar, que vai dizer, que vai fazer. Irmãos, quem quer ser batizado no Espírito Santo se esquecer de tudo isso? Porque senão você não recebe. Se você começar a se preocupar com isso, com aquilo, você nunca vai receber. Precisa se despojar de todos esses pensamentos e apenas confiar, glória a Deus, na promessa que nos foi dada, glória a Deus. E principalmente aqui em Lucas 11 e o versículo 13, crer na promessa que aqui está relatada, irmãos. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós possamos meditar nestes pontos. E o último ponto, para nós concluirmos, hoje é o dia de transbordar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos 2, 38 e 39, nós vemos aqui, podemos ler também o 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Glória a Deus. A promessa é válida, irmãos, para todos aqueles que se arrependem e que aceitam o Senhor Jesus Cristo de coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje é o dia, irmãos, do Espírito Santo transbordar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou dizendo que todos precisam ser batizados hoje, mas os que ainda não são batizados devem ter esse desejo, essa convicção de que a promessa é para hoje, é para agora. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. E aqui em João 7,37,
Então, irmãos, nós vamos concluir com a primeira parte que Jesus disse: se alguém quiser, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Só que aqui nós estamos falando dessa sede para nós que já aceitamos a Jesus Cristo, que desejamos ser renovados, que desejamos, meus irmãos, ser uma vez mais fortalecidos pelo poder do Espírito Santo.